Beleza. Então, eu vou começar com a seguinte definição. A função seno hiperbólico é a função denotada por seno hiperbólico, e aí é uma função que vai de R em R, domínio R contra domínio R, e dada por, tá? Isso é a definição, é a regra, é a lei de formação. Seno hiperbólico de x é E elevado a x menos E elevado a menos x sobre 2, qualquer que seja o x real. Vou aproveitar e dar a definição da função cosseno hiperbólica. A função cosseno hiperbólico é a função denotada por COSH, e aí é uma função que vai de R em R, tá? Domínio real contra domínio real, e dada por, quer dizer, a lei de formação, né? Cosseno hiperbólico em x é, por definição, a exponencial de x mais a exponencial de menos x sobre 2. Qualquer que seja o x real. Tá? Então, dessa definição, você tem as conclusões. Ainda tem um pouco. Vou tirar, trocar. Então vamos às conclusões. Então, a primeira conclusão, tá, é que quem é o seno hiperbólico de zero? Da definição. É zero. Tá? É zero. Porque seno hiperbólico de zero, né? É elevado a zero menos elevado a zero. Então, o seno hiperbólico de zero é zero. Tá? E o cosseno hiperbólico de zero é quanto? É 1. Tá? Então, primeira conclusão que você tem é isso aqui. Você não deve esquecer o seguinte, ó, olha aqui, para isso aí, você não deve esquecer o seguinte, quando for mudar, tu segura aí, porque às vezes desfoca, viu? Quando você for mudar aqui, você estabiliza aqui, segura aqui para poder mudar, porque esse tripé não tem o hidráulico. Tá? Então, primeira coisa, E elevado a x é maior do que 1, qualquer que seja x positivo. Tá? E elevado a x está entre 0 e 1, qualquer que seja x negativo. O limite com x tendendo a mais infinito de elevado a x é mais infinito.
E o limite com x tendendo a menos infinito de elevado a x é zero. Zero por valores positivos. Tá? Claro. Então você tem que lembrar isso aí pro que vai fazer aqui. Tá? Dado x real, ó, dado x real, é elevado a x, é um seno hiperbólico de x, tá aí a definição, ó. É elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Se eu coloco e elevado a menos x em evidência, eu fico com o quê? Com e elevado a menos x vezes. Fica o quê? E elevado a 2x menos 1 sobre 2. Concorda? Então, daí, se você olhar para cá, daí, o seno hiperbólico de x é positivo, qualquer que seja x positivo, certo? Porque se o x é positivo, é elevado a 2x, 2x é positivo, é elevado a 2x menos 1 é positivo. Multiplicado por elevado a menos x, que é positivo, positivo. E o seno hiperbólico de x é um número negativo, qualquer que seja x negativo. Porque se o x for negativo, 2x é negativo, é elevado a 2x é menor do que 1, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui pra lá. Tá? Então, você observando isso aqui, você tem isso. Entendido? Tá certo? Seno hiperbólico de x. Então, o seno hiperbólico de x é positivo. Se o x é positivo, o seno hiperbólico de x é negativo, se o x é negativo. Lembrando que o seno hiperbólico de x é zero. Outra coisa que convém observar é o seguinte, ó, é que dado x real, se você pegar e elevado a x sobre 2 menos e elevado a menos x sobre 2, e isso aqui ao quadrado, isso aqui é maior que ou igual a zero. Ou seja, não é não? Ou seja, quanto é que dá esse quadrado? Dá e elevado a x menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Quanto é que dá o primeiro vezes o segundo? Dá elevado a zero, que é 1. Então fica menos 2 mais e elevado a menos x. Ou seja, isso é maior que ou igual a zero. Logo, tá? É elevado a x mais e elevado a menos x é maior do que ou igual a 2. Aí, se eu dividir por 2, eu tenho a seguinte conclusão. Divido por 2 aqui, eu fico com cosseno hiperbólico de x maior do que ou igual a 1. Então, o cosseno hiperbólico de x, sabidamente positivo, é mais do que isso. O cosseno hiperbólico de x é maior do que ou igual a 1, qualquer que seja o x real. Qualquer que seja o x real, você tem isso e isso sobre o seno hiperbólico, e qualquer que seja o x real, você tem que o cosseno hiperbólico de x é maior do que ou igual a 1. Tá? Outra coisa interessante é que, dado x real, o seno hiperbólico de menos x é igual a... Olha a definição, ó. Se você olhar a definição do seno hiperbólico de x, o seno hiperbólico. Então, quem é o seno hiperbólico de menos x? É elevado a menos x, menos elevado a menos x, que dá elevado a x sobre 2. Mas isso é menos elevado a x, tá certo? Menos elevado a menos x sobre 2. Ou seja,
Isso é menos o seno hiperbólico de x. O seno hiperbólico de x, de menos x, é menos o seno hiperbólico de x. E, agora observe, quem é o cosseno hiperbólico de menos x? Fica e elevado a menos x mais e elevado a x sobre 2. Que é igual a quê? A e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2, ou seja, é o cosseno hiperbólico de x. Então, exatamente, o seno hiperbólico é ímpar, é função ímpar, e o cosseno hiperbólico é função par. Exatamente o que você falou. Daí, seno hiperbólico é função ímpar, e o cosseno hiperbólico é o quê? Função par. Tá bom? Então, uma propriedade também muito útil que você deve guardar, que eu vou usar lá na tangente hiperbólica, é o seguinte, ó. Observe, ó. Dado x real, o e elevado a menos e elevado a menos x é menor do que e elevado a menos x. Uma vez que esse número é positivo, esse número é negativo. Tá certo? Logo, somando e elevado a x aos dois lados, eu mantenho a desigualdade. Então, e elevado a menos, somando e elevado a x aos dois lados, fica e elevado a x menos e elevado a menos x. Isso é menor do que e elevado a x mais e elevado a menos x. E assim, dividindo por 2, você tem o quê? Seno hiperbólico de x menor do que o cosseno hiperbólico de x. Deste modo, você tem o seguinte: se para todo x real o seno hiperbólico de x é menor do que o cosseno hiperbólico de x, dado x real, deste modo, dado x real, o seno hiperbólico de menos x é menor que o cosseno hiperbólico de menos x. Vale para todo x real, então vale para cá. Isto é, quem é o seno hiperbólico de menos x? É menos o seno hiperbólico de x, que é menor do que o cosseno hiperbólico de x. Aí aqui eu tiro uma desigualdade interessante, que é a seguinte. Qual é a desigualdade? É que, portanto, para todo x real, você olha para cá, ó, multiplica por menos 1. Se você multiplica por menos 1, eu fico com o quê? Com menos o cosseno hiperbólico de x menor do que o seno hiperbólico de x. Se eu multiplico a desigualdade por número negativo, a desigualdade troca. Então, isso aqui é menor do que o seno hiperbólico de x, que é menor do que o cosseno hiperbólico de x. Ou seja, em módulo, o seno hiperbólico de x é maior que ou igual a zero, né? Mas é menor do que o cosseno hiperbólico de x, que é um número positivo, é um número sempre maior do que 1. Tá?
E outra coisa é que as duas funções, pelas suas definições, ó, que essas duas funções, seno hiperbólica e seno hiperbólica, elas são diferenciáveis. A exponencial é diferenciável. Tá? Então, as funções seno hiperbólico, grave isso aqui, viu? Para todo x real, isso aqui. As funções seno hiperbólico e cosseno hiperbólico são diferenciáveis com quem é a derivada do seno hiperbólico em x. Derivada do seno hiperbólico em x. Você olha a lei de formação do seno hiperbólico, que está aqui, né? Ó. Então, isso aqui é o quê? E elevado a x mais E elevado a menos x sobre 2 pela regra cadê? Que a derivada de E elevado a x é elevada a x, e a derivada de E elevado a menos x é elevado a menos x vezes menos 1, que é a derivada de menos x em relação a x. Então, isso aqui é o quê? Cosseno hiperbólico em x. E a derivada do cosseno hiperbólico em x é quem? Né? Aí vai ficar E elevado a x menos E elevado a menos x sobre 2, que é o seno hiperbólico em x. Tá? Qualquer que seja as duas igualdades valendo em qualquer x real. Então, tá? A função, diga. Dá para fazer tudo isso usando e sem encontrar x é igual a y seno de x? É igual a quê? Dá para fazer tudo isso usando sem encontrar x é igual a y seno de x? E quem aí? Mas eu estou no cálculo 2. No cálculo 2, o universo é o conjunto dos números reais. Não tem complexo aqui. O universo é o conjunto dos números reais. A gente não vai meter o pé em nenhum momento no conjunto dos números complexos. Isso é variável complexa, não tem aqui. Tá? É tudo, só trabalho com o número real aqui. Tá? Entendido? Bem. Daí sai o seguinte. Daí o seno hiperbólico é uma função estritamente crescente em R, porque a sua derivada em R é o cosseno hiperbólico, que é positivo, em toda a reta. Então, o seno hiperbólico é uma função estritamente crescente em R. E só voltando, você disse que o seno hiperbólico é igual a quê? Está nos complexos, você tem que... Você olha, cuidado, tudo que você fez no cálculo 1 e cálculo 2 foi para quê? Para números reais. Aí tudo que vale os números reais, tá? Para valer nos complexos, você tem que provar, porque é outro universo. Tá? Derivada, diferenciabilidade, tudo tem que ser feito, toda a teoria tem que ser construída novamente, porque você está num outro conjunto, num outro universo, que é o conjunto dos complexos. Então não assuma que nos complexos, tá certo? Vale tudo que vale nos reais. Você tem que provar. Tá? Mas vai ter que provar.